vocês, professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de laboratório. Na nossa aula de laboratório de hoje, a gente vai fazer aí uma mistura de cores, tá? Somente com água. Se você viu lá o teaser, né, o início do nosso vídeo, e ficou curioso para saber por que as duas cores não se misturaram uma com a outra, pensando que fosse óleo e uma outra substância. Não. Na nossa aula de hoje a gente vai utilizar somente água, tá? Água e corante. Ah, professor, mas por que não misturou as cores, né? Depois no final do vídeo ela foi misturando aos poucos. A gente já vai chegar lá, tá? Então na nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como mudar a densidade da água. Lembra que a gente falou que a densidade da água ela é constante? A temperatura ambiente? Então na aula de hoje a gente vai ver que em certas temperaturas dá para a gente conseguir mudar essa densidade e tudo aquilo que está dissolvido na água também acaba ficando muito próximo em suas densidades, beleza? Então basicamente a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre densidade das substâncias, né? E o porquê que algumas não se misturam com outras e vice-versa, beleza? Então vamos lá primeiro, iniciando a nossa aula prática de hoje, começando por onde? Pelos materiais, que é onde começa toda a nossa aula, beleza? Vamos lá então. Materiais que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, né? A gente vai precisar de um corante azul e o outro amarelo, como vocês viram lá no início do vídeo, tá aqui, tá? Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, tá? Não é obrigado, tá? Vou deixar bem claro aqui no vídeo, tá? Mas se vocês quiserem fazer, se acharam legal o experimento, tá? Pode ser qualquer cor de corante. Eu usei o azul e o amarelo por ser uma cor primária, tá? E aí quando elas se misturam acaba formando a cor verde. Mas lá no final do experimento eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, tá? A gente vai precisar de 2 frascos com boca lisa. O que é isso, professor? Ele não pode ter esse biquinho aqui, ó, tá? Como no Becker tem, tá? Tem que ser liso, como aqui a gente está tendo nesses Erlenmeyers, tá? Essas 2 vidrarias, eles também têm o quê? A mesma quantidade, tá? O mesmo volume, tá? Então quando eu colocar eles um em cima do outro, eles têm que ficar bem certinhos, tá? A ponto de não cair, beleza? Então aqui está nós com os nossos 2 frascos, tá? A gente vai precisar também de água quente e água fria. A gente já ponhou para ferver a água anteriormente, tá? Eu vou desligar aqui o nosso bico de Bunsen, tá? A água já ferveu, está prontinha para a gente utilizar. E depois a gente vai precisar de água fria, tá? Já trouxe aqui também, já tem uma quantidade de água fria aqui no frasco, tá? E por último a gente vai precisar de um papelão pequeno. O que é esse papelão? Na verdade é só um tapume, tá? Que a gente vai usar para poder virar o frasco. Por quê? Eu não vou conseguir virar ele de uma vez só, tá? E aí a gente ia derramar muito líquido, tá? Do líquido que vai ficar aqui em cima. Então a gente utiliza esse tapume, tá? A gente fecha, coloca ele em cima, tá? E depois a gente tira para que toda a água que esteja aqui em cima, entre em contato com a outra água de uma vez só, tá? Então a água não pode entrar em contato aos poucos. Eu já vou explicar o porquê disso também, beleza? E agora a gente vai lá para os nossos métodos, né? Como que a gente tem que fazer esse experimento? O que a gente tem que fazer com tudo isso que a gente está utilizando aqui na nossa aula de hoje, para que chegue no final e dê certo o nosso experimento, tá? Então a gente vai precisar do seguinte. Então nos métodos, né, a gente vai precisar primeiro método, o que a gente vai fazer? Então em um frasco adicione água quente, tá? E o corante de cor amarela, tá? Então eu vou colocar água quente e adicionar o corante de cor amarela. No segundo frasco adicione o corante azul e a água fria, tá? Então eu vou pegar a água fria e adicionar juntamente com o corante azul. 3. Com um pedaço de papelão, né, a gente tampe a boca do frasco e coloque sobre o outro. E o último passo aqui, o último método que a gente tem é retire o tapume de papelão, tá? Que é esse daqui, para a gente ver o que acontece, beleza? Vamos então agora lá para o nosso experimento. Vou pegar aí o celular, agora vou pegar a câmera, tá? Para a gente conseguir observar isso de perto e a gente ver aqui na nossa bancada como que isso
vai acontecer. Vamos lá? Bom, pessoal, começando aqui então pelo frasco, tá? Eu já vou deixar aberto o meu corante, tá? Vou deixar aqui o corantinho aberto, tanto de água fria quanto de água. Os dois frascos abertos, tá? Vou pegar aqui um pouco quente o vidro, mas eu vou pegar ele aqui, vou adicionar aqui ao meu Erlenmeyer, tá? Qual que é o primeiro passo? Em um frasco adicione água quente e o corante de cor amarela. Então a gente vai adicionar agora o corante de cor amarela. Se for o corante líquido, se for aqui coisa perto de 100 ml, como a gente está utilizando aqui, tá? Pode ser apenas umas 2, 3 gotas, já é o suficiente para corar todo o frasco, tá? A gente vai dar uma misturada agora, tá? Misturamos, colocar mais um pouco, até a água chegar aqui em cima, beleza? Agora a gente vai adicionar a água fria, tá? Como segundo passo. Então, segundo passo lá, ó. No outro frasco, adicione corante azul e água fria. Então, a gente vai adicionar a água fria no segundo frasco. Ficou pouco ainda. Vamos adicionar mais. O importante, esse segundo frasco que é da água fria, a gente deixar ele completo, tá? Bem próximo da borda. Sobrou um pouquinho, deixa eu passar aqui. Pra gente adicionar agora. A gente vai adicionar agora o corante de cor azul. Tá? Adicionamos, 3 gotas já é o suficiente. E agora a gente vai misturar. Misturamos, tá? Tá lá, bem legal. Agora a gente vai completar até a parte de cima. Por que, professor, tem que ficar? Porque as duas têm que entrar em contato, tá? Se eu deixar lá embaixo, ela vai completar de amarelo até em cima e aí não vai ficar legal o experimento. Então eu tenho que deixar o máximo de contato possível com as duas. Beleza? Bom, encerramos aqui essa parte, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Então, com um tapume, a gente vai colocar aqui em cima, tá? E agora eu vou deixar aqui no meu tripé para vocês observarem, tá? Não dá para fazer com apenas uma mão esse procedimento, tá? Então eu vou deixar aqui para que vocês possam observar. Observem que nesse momento não está tendo troca nenhuma, tá, entre os frascos. Como assim, professor? Observem aqui, ó, que a gente
Tem ainda a cor amarela, tá? Como vocês podem observar. Tá aqui, cor amarela. E a cor azul. Por que isso está acontecendo? Já eu vou lá para o quadro e vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A cor azul está embaixo, que é a água na temperatura fria, né? E aqui a gente tem a água na temperatura quente, tá? Não está misturando ainda, tá? A gente observa que o quê? Que bem aqui está um verde, mas um verdinho claro, bem onde que está se conectando, tá? Mas isso eu já vou explicar também, tá? Não misturou, professor? E se eu inverter, será que vai misturar? Tá? Então agora eu vou inverter esses frascos, tá? Segurar ele bem aqui. Agora a gente vai inverter. Veja lá que já uma quantidade de azul foi pro amarelo, tá? E a gente está tendo já uma diferença bem grande de cor. Observem também que o azul já está se tornando verde devido à quantidade de amarelo que está se misturando, tá? E agora ficou aí, ó, totalmente verde. Lembre-se lá que era azul e amarelo. Lembra que eu escolhi duas cores primárias para fazer todo esse processo de união das cores. Beleza? Bom, pessoal, vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui então, no nosso frasco, tá? O que aconteceu que quando a gente estava olhando o amarelo em cima e o azul embaixo, não estava misturando, e quando a gente inverteu, colocou o azul em cima e o amarelo embaixo, as cores se misturaram, sendo que a gente está usando a mesma coisa. A gente está usando água e corante, só que em temperaturas diferentes, tá? E a resposta está exatamente na temperatura, tá? Isso que a gente acabou de observar aqui tem a ver com a densidade sendo alterada pela temperatura com que a minha substância está. Nesse caso, minha substância é a água, tá? A temperatura ambiente, né? A gente vai ter a fórmula química da água é o quê? A fórmula química da água é H2O. Ou ela pode ser também escrita da seguinte forma, né? 2 hidrogênios se ligando a uma molécula de oxigênio, tá? Tem também dessa forma, a gente encontra também dessa forma, tá? Mas basicamente é isso, tá? Molécula de água. Aqui a gente tem uma molécula de oxigênio, tá? E aqui a gente tem duas moléculas de hidrogênio. Tá? Como que essas moléculas elas se comportam quando a temperatura está alta? Quando a temperatura está alta, o calor, né, é uma forma de transmissão de energia. E essas moléculas elas ficam agitadas, ou seja, elas não conseguem ficar próximas da outra. E aí o que acontece? Elas começam a ficar espaçadas. Isso faz com que a densidade, tá, do meu produto diminua. Tá? Então a densidade da água ela vai ficar menor do que quando ela está a uma temperatura menor. Tá? Como por exemplo ela está a 20 graus Celsius, a temperatura dela, a densidade dela é uma coisa. Quando ela atinge 60 graus Celsius, a densidade dela é outra. Tá?
E quando ela fica mais espaçada, suas moléculas de hidrogênio ficam mais espaçadas, como a gente está vendo aqui, ó, a gente vai ter uma aqui, a outra aqui, ela vai ter uma densidade menor. O que isso significa que ela vai querer ficar na parte de cima. Lembra que eu falei para vocês a diferença da densidade da pluma com do chumbo? Tá? Se a gente pegar um isopor e colocar em cima da água e um chumbo e colocar na água, qual dos dois afunda? Com certeza o chumbo. O isopor vai ficar flutuando. Por quê? A densidade do isopor é muito menor do que a densidade do chumbo. Tá? Então por isso que a gente tem essa diferença muito grande. E quando a gente está falando sobre a água, isso também acontece. Só que a gente não consegue observar quando a gente está fervendo a água, por exemplo. Ou quando a gente está trabalhando com alguma coisa quente, quando a gente coloca água fria e água quente, por quê? A água é transparente. E o que a gente fez aqui foi visualizar isso acontecendo em tempo real. Então a gente pegou a água quente, coloriu ela com corante amarelo, pegou a água fria e coloriu ela com corante azul. O que a gente fez? Já deixou a água quente na parte de cima e a água fria na parte de baixo. O que aconteceu? Ela não mudou. Por quê? A água fria é mais densa, vai ficar no fundo, e a água quente é mais o quê? É menos densa e vai ficar na parte de cima. Só que quando eu alterei essa sequência, o que eu fiz? Eu coloquei a água quente no fundo. Quando eu inverti esse processo, quando eu coloquei a água quente no fundo e a água fria em cima, eu também inverti a densidade delas. O que aconteceu? A água que era mais densa estava na parte de cima e a água que era menos densa estava na parte de baixo. E aí o que aconteceu? Eles inverteram. E nessa inversão, como eu tinha corantes da cor azul e corantes da cor amarela, tá? Duas cores primárias, elas acabaram se fundindo e ficando da cor verde. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida em relação à nossa atividade de hoje, em relação ao nosso trabalho, tá? Eu estou à disposição de todos vocês, tá? Espero que fiquem bem, respondam as duas atividades da nossa aula de hoje, tá? Vou deixar lá embaixo na plataforma plural, tá? Então respondam a respeito da nossa experiência. Até a nossa próxima aula, fiquem bem e até mais.